Em 1943, na costa sul da França, um jovem oficial da Marinha e seus companheiros iniciaram uma série de experiências que mudaram para sempre a nossa percepção do mundo onde vivemos. O tenente da Marinha, Jacques Cousteau, inventou, com a ajuda de um engenheiro, um dispositivo que ele chamou de Aqualung. Esse dispositivo inovador permitia que uma pessoa respirasse debaixo d'água sem estar conectada com o mundo exterior, movimentando-se livremente por longos períodos através do mar, como um peixe. Cousteau e sua tripulação embarcaram em uma odisseia moderna. Foram um dos primeiros a explorar e a filmar o mundo submarino. Graças ao seu trabalho, deixamos de ver os oceanos como uma imensidão habitada por monstros, para admirar a sua grande beleza. Através da equipe Cousteau, fizemos os nossos primeiros contatos com as extraordinárias criaturas que vivem ao nosso lado, no mundo aquático. O que você vai ver agora é uma exploração, na vida do próprio explorador, Capitão Jacques Cousteau. Hoje, o Calypso abandonará o seu trabalho de pesquisa para realizar uma viagem pelo rio Potomac. Ele está liderando um desfile de navios em direção a Washington para o Festival Fluvial de Colômbia que acontece anualmente. Porém, este ano, celebra-se um evento especial. Em nome de milhões de pessoas, Washington homenageia o Capitão Cousteau no seu 75º aniversário. Jacques Cousteau, uma vida a serviço do mar. Se você já viu alguma vez um filme de Cousteau, já viajou a bordo deste navio para explorar algumas das maravilhas da natureza. Hoje, esperamos que você nos acompanhe em um lugar muito especial. A morada de George Washington, em Mount Vernon. A equipe do Calypso foi convidada para uma festa, para celebrar todos os seus anos de sucesso e os 75 anos do nascimento do meu pai. Subindo o rio Potomac, queremos compartilhar com você alguns dos acontecimentos da vida do meu pai. A maior parte das imagens que você assistirá nunca foi exibida em televisão. O primeiro reconhecimento público internacional conseguido por meu pai ocorreu em 1953, ano em que ele publicou este livro. Depois de ter vendido 5 milhões de cópias, realizaram um filme sobre ele. Para milhões de pessoas, a ideia de seres humanos deslizando livremente pelo oceano era considerada um sonho. Até que, sentadas na poltrona de um cinema há 30 anos, elas viram essas inesquecíveis cenas de abertura.
Este é um estúdio cinematográfico a 50 metros debaixo d'água. Usando o compressor de ar Aqualung, estes nadadores são verdadeiros homens espaciais, nadando livres como peixes. Abriu-se assim uma nova era no mar, e desta forma teve início a fama de Jacques Cousteau como pioneiro, poeta e protetor do mundo submarino. Com uma câmera na mão, Cousteau explorou os mistérios do oceano e a sua inacreditável beleza em mais de 90 filmes. No entanto, estes filmes apenas transmitem uma curiosa e breve visão dos outros mundos de Jacques Cousteau. Uma exploração além do mar, por trás dos bastidores. O Cousteau administrador, que passou 40 anos lutando para levantar fundos e realizar os seus sonhos. O Cousteau inventor, que com as suas equipes criou inúmeros dispositivos patenteados que permitiram estudar o fundo dos mares. O primeiro scooter elétrico marítimo, o primeiro mini submarino para a realização de trabalhos científicos, o primeiro mecanismo para filmar nos profundos abismos dos oceanos e a primeira estação submarina, onde o homem pôde viver e trabalhar durante longos períodos no fundo do mar. Para documentar as suas explorações, a equipe Cousteau inventou câmeras submarinas. Inclusive, em 1952, a primeira câmera de vídeo para filmar sob a água. Na superfície das águas, a equipe Cousteau criou o maior barco inflável do mundo e um laboratório flutuante, ancorado no mar para a realização de pesquisas permanentes. Há também o Cousteau diretor de museu, que dirigiu estudos marinhos durante 3 décadas em Mônaco. We are entering an entirely new field of understanding of the life cycle in the sea, which is Cousteau, o franco e destemido defensor dos mares, fundador de uma das maiores organizações de defesa do meio ambiente. E Cousteau, escritor, poeta, autor ou coautor de mais de 60 livros. Acima de tudo, esta variedade de atividades é resultado de uma curiosidade incansável. Acho que acumulei uma quantidade fantástica de souvenirs em minha vida. Os meus pais estavam sempre se mudando numa época em que isso era difícil. O pai de Cousteau atravessou o mundo em barcos a vapor como secretário de um milionário norte-americano. Em Paris, na sua infância, o jovem Jacques demonstra ter uma mente curiosa e sonha em conhecer o mundo das viagens do seu pai. Ele tem inclinações mecânicas e constrói com frequência os seus próprios brinquedos. Em 1920, a família de Cousteau passa um ano vivendo neste edifício na cidade de Nova York. Com 10 anos de idade, Jacques e seu irmão penduravam-se nas escadas de incêndio e brincavam nas ruas. Eles são enviados durante o verão para um acampamento no lago Harvey, em Vermont, onde Jacques, como castigo por mau comportamento, é forçado todos os dias a retirar a vegetação do fundo do lago. É a sua primeira experiência em mergulho e o seu fascínio foi despertado. Com 13 anos de idade, se apaixona pelo cinema e, aos 16, já dirige os seus primeiros filmes caseiros. Cousteau, vestindo um terno escuro, representa o papel do vilão. E o bem sempre triunfa sobre o mal, de uma maneira muito desajeitada. Assim, tem início a carreira cinematográfica submarina de Jacques Cousteau.
Na esperança de viajar pelo mundo, Cousteau e sua inseparável câmera entram para a Academia da Marinha Francesa. No entanto, fica entediado com a escola e resolve acabar logo seus estudos, finalizando o curso em segundo lugar da sua turma. O seu sonho é realizado aos 22 anos e viaja pelo mundo no navio-escola Joana d'Arc. Nessa viagem, Cousteau realizou um noticiário. Nele aparece o sultão de Oman e as dançarinas cambojanas de Angkor Wat. Ele filma uma procissão nas ruas de Hanoi. Outra em Bali. E as geishas do Japão. Em Los Angeles, os jovens marinheiros visitam Hollywood e imitam comediantes em um famoso cenário cinematográfico diante da câmera de Cousteau. Eles conhecem Claude Colbert e visitam Pickfair, onde Douglas Fairbanks oferece um cigarro e um fósforo ao jovem Jacques Cousteau. Filmar, obviamente, foi sempre a minha atividade favorita. Algumas pessoas têm a tendência de fazer os seus registros, escrever os seus diários, escrever, tomar notas. Eu prefiro tomar notas registrando imagens. Como jovem oficial de artilharia, Cousteau é enviado a Xangai. Ali, com 23 anos de idade, é promovido a comandante naval, enquanto aproveitava para filmar o mundo exótico ao seu redor. Com o fim do seu serviço, Cousteau decide filmar e explorar a União Soviética na volta para a França. Ele aprende russo e, desde Vladivostok, embarca em um trem da Transiberiana até Moscou. Continuando em seguida, de carro para o sul, em direção às montanhas Kush. Apesar das autoridades soviéticas terem confiscado a maior parte dos seus filmes, ele conseguiu trazer vários clandestinamente. De volta à França, Cousteau persegue o seu velho sonho. Busca o seu destino, não no mar, mas nos céus. Com 25 anos, entra para a Escola de Aviação Naval, segurando uma câmera mesmo durante os treinamentos. Ao aproximar-se da graduação, acontece uma tragédia. Um acidente de carro o deixa seriamente ferido e com um braço paralisado. Os médicos decidem amputar o seu braço, mas Cousteau não permite e luta durante 8 meses para mover um único dedo. O seu sonho em ser piloto fracassou. Enviado para a costa sul da França, Cousteau inicia uma série de sessões de terapia, nadando diariamente no mar. A ele, unem-se o jovem tenente da Marinha Philippe Taillès e Frédéric Dumas, um campeão de pesca de arpão. Utilizando óculos de mergulho e máscaras com tubos internos de mangueira de jardim, os 3 amigos começam a fazer experiências de mergulho. O que descobriram mudou as suas vidas. As primeiras imagens do fundo do mar o deixaram inquieto para explorá-lo. Para Cousteau, isto representou um despertar mágico. Cousteau toma a firme decisão de filmar este reino oculto e, em pouco tempo, rodou seu primeiro filme submarino. Tema: Dumas, o pescador de arpão. As dificuldades são grandes. Cousteau precisa subir até a superfície para dar corda na sua câmera depois de apenas 30 segundos de filmagem. O filme é feito com filmes fotográficos colados em sequência, a única forma possível na época. Além disso, a duração da filmagem era limitada, já que tanto o cinegrafista quanto o ator tinham que prender a respiração.
Cousteau estava motivado para encontrar uma maneira de poder ficar mais tempo sob a água. Ele imagina um dispositivo de respiração portátil. Se funcionasse, os 3 amigos poderiam vagar pelo oceano completamente livres e explorar um mundo desconhecido. Passaram-se mais de 40 anos desde que Jacques Cousteau sonhou pela primeira vez com um dispositivo que lhe permitisse ficar sob a água durante muito tempo. Obviamente, desde aquela época, as tripulações foram racionalizadas e os equipamentos de mergulho passaram por grandes transformações. Hoje, esse mecanismo está sendo testado para ser usado no Calypso. Mas isso continua sendo o princípio do mergulho com escafandro autônomo, ou scuba. O regulador fornece ar comprimido aos mergulhadores para criar uma pressão no corpo igual à pressão da água, automaticamente, qualquer que seja a profundidade. O desenho dos reguladores mudou ao longo dos anos, mas o princípio mecânico continua sendo basicamente o mesmo que Cousteau inventou. Hoje, há milhões de mergulhadores pelo mundo e, no entanto, talvez apenas uma minoria conheça a história da invenção do scuba. A invenção original foi realizada em segredo e a história não chegou ao público. Os noticiários não foram dominados pela conquista do mar, mas pela calamidade da guerra. Em 1942, quando as forças de Hitler estão se preparando para tomar a flotilha francesa de assalto, os próprios franceses afundam seus navios. Agora, o oficial da Marinha, Cousteau, não tem a quem comandar. Ele entra para a resistência e continua seus mergulhos para encobrir seus trabalhos de espionagem. Em Paris, que estava ocupada, ele conhece o engenheiro Émile Gagnan. Os dois passam a trabalhar no projeto de Cousteau do dispositivo de respiração para mergulhos. Em janeiro de 1943, o primeiro Aqualung é testado no rio Marne, próximo a Paris. Observados por um pequeno grupo de amigos, um dos quais tira 2 fotos, Cousteau torna-se o primeiro mergulhador de scuba. No verão seguinte, Thaïs, Dumas e vários companheiros unem-se a Cousteau na Riviera Francesa para realizar testes no oceano com seu sistema de mergulho. No primeiro filme sobre o Aqualung, a câmera de Cousteau registra um acontecimento extraordinário. Homens nadando a grandes profundidades sob as águas como se fossem animais marinhos. Surpreso, o homem que antes matava os peixes usando arpões, agora nada com eles e os alimenta. Não mate os peixes, Cousteau dizia, observe-os viver. A equipe está à procura de navios afundados. Antes disso, poucas pessoas já tinham visto os restos de um navio no fundo do mar. Os mergulhadores exploram as águas como crianças curiosas. Encontram a roda do leme do navio e a banheira do capitão. Eles ficaram conhecidos como os homens-peixes, mas para Cousteau existe uma analogia mais adequada. Debaixo da água, diz ele, o homem se transforma em um anjo. O jovem que sonhava em ser piloto descobre que consegue voar no mar. Quando a guerra chega ao fim, começa uma nova vida para Cousteau. Por um curto período, a câmera de Cousteau registra temas militares.
Taillez, Dumas e Cousteau formam um grupo de pesquisas submarinas na Marinha Francesa. O seu equipamento consistia em 3 aqualumes, máscaras e nadadeiras. Para poder promover o mergulho e sustentar as suas famílias, a equipe demonstra a utilidade do seu equipamento. Eles fazem o primeiro filme sobre a colocação de minas submarinas e ajudam a retirar explosivos escondidos nas baías francesas. Eles conseguem recuperar torpedos alemães que não explodiram e filmam um torpedo francês. Nós éramos conscientes dos perigos. Conhecíamos as limitações de mergulhar e tentávamos chegar aos limites das nossas possibilidades, mesmo sabendo que corríamos risco. Em 1947, a equipe estuda a fisiologia do mergulho, descendo muitas vezes a mais de 100 metros para compreender os efeitos como a embolia gasosa e a narcose produzida pelo nitrogênio. Os experimentos definiram os limites de profundidade que são até hoje utilizados pelos nadadores. Em seguida, o primeiro encontro com um tubarão. Acostumado com peixes tímidos, Dumas se aproxima sem nenhum medo e, inclusive, tenta segurar a sua cauda. Então, de repente, o animal ataca Cousteau, que o afasta no último momento usando sua câmera como defesa. Nós não somos imprudentes. Detesto o perigo. Mas, mesmo depois de tomar todas as precauções, sempre existe um grau de perigo que temos que enfrentar. Talvez o momento de maior perigo enfrentado por Cousteau foi em uma caverna aquática em terra, a famosa fonte de Vaucluse, no sul da França. A equipe espera descobrir por que a misteriosa lagoa profunda inunda uma vez por ano. Cousteau e Dumas decidem ser os primeiros a mergulhar. Eles mergulham, desconhecendo que os tanques nas suas costas reservam uma grande surpresa. De súbito e misteriosamente, a 60 metros de profundidade, ambos os homens enfrentam dificuldades. Os seus corpos passam a enfraquecer e a consciência começa a desaparecer. Dumas desmaia. Cousteau luta desesperadamente para subir à superfície, arrastando Dumas com ele. Cousteau chega à superfície completamente atordoado, surpreso com o estranho efeito. Dumas precisou ser retirado da água em estado de estupor. Algumas horas mais tarde, descobriram o problema. Um compressor de ar defeituoso tinha contaminado os seus tanques com o mortífero monóxido de carbono. Eles tiveram muita sorte em sobreviver. Hoje, Frédéric Dumas, Philippe Taillez e Cousteau falam sobre essa terrível experiência. Foi o nosso maior risco, afirma Taillez. É extraordinário, diz Dumas, que não tenhamos morrido naquela caverna. Eu não conseguia ver a luz quando saí. No entanto, você parecia estar lúcido, Jacques. Eu estava aterrorizado, diz Cousteau. O que me deu coragem foi sentir que a sua vida dependia de mim. Isto me deu uma força extraordinária. Em 1950, a equipe planeja adquirir um barco para realizar explorações no oceano. Na ilha de Malta, Cousteau encontra uma antiga draga-minas adaptada como balsa.
Ele transporta 11 carros e 400 pessoas. O seu nome seria Calypso. Na Odisseia de Homero, a Calypso original era uma linda jovem que manteve Ulisses prisioneiro durante 7 anos. Este Calypso aprisionou meu pai durante mais de 45 anos. Ele começou como J-826, um caça-minas de madeira construído em Seattle, batizado em 1942 por uma jovem e emprestado para os ingleses para as atividades de guerra no Mediterrâneo. Desde o começo, as aventuras do Calypso e sua missão especial criam um alegre ambiente amigável a bordo. Fora da marinha, meu pai impõe regras antimilitares. Não é necessário usar uniforme e nada de hierarquia. Os encarregados do convés serão chamados de professores. Os professores são chamados de senhor. E tem início uma competição para ver quem tem o chapéu mais engraçado. Embora fosse basicamente uma embarcação de pesquisa, o Calypso passa a ser também uma residência. Os amigos trabalham como tripulantes, as festas se transformam em expedições. Foi em uma festa em Paris onde meu pai conheceu Simone Melchior, minha mãe, em 1936. Naturalmente, ele estava filmando até mesmo na noite em que conheceu a sua futura esposa. O seu casamento, um ano mais tarde, foi um evento naval. Ele, um oficial. Ela, descendente de 3 gerações de almirantes franceses. Em pouco tempo, nos transformamos em uma família naval. Na época, o meu pai estava envolvido com a guerra e a minha mãe criava a mim e ao meu irmão mais novo, Felipe, na França ocupada. Agora, a bordo do Calypso, a vida familiar e a exploração marinha se misturam. A minha mãe provavelmente foi a primeira mulher a mergulhar de scuba. O meu pai me ensinou a nadar quando eu tinha 7 anos. Felipe já mergulhava com 4 anos de idade. A segunda casa da nossa família é o próprio mar. Felipe e eu fomos introduzidos no negócio da família. Crescemos como membros não só de uma família, mas de uma equipe pioneira. Em um dos primeiros mergulhos próximo à ilha de Creta, o velho e o novo encontram-se face a face. O nadador grego de esponjas debate-se verticalmente com botas de chumbo. Os homens de Cousteau movem-se horizontalmente, sem utilizarem nenhum peso, totalmente livres. O chefe dos mergulhadores do Calypso, Albert Falcot, decide lhe mostrar os novos equipamentos de mergulho. O nadador grego nunca tinha visto uma parafernália como esta. No começo, os instintos traem o nadador de esponja. Ele esquece de respirar embaixo d'água. A próxima dificuldade, uma dor de ouvido causada pela pressão da água. Mas Falcot resolve o problema. Depois de 30 anos caminhando pelo fundo do oceano, o nadador grego vê pela primeira vez o seu lugar de trabalho, movimentando-se como os peixes. As primeiras viagens do Calypso produzem uma grande quantidade de filmes e descobertas, mas Cousteau precisa lutar para conseguir financiar o seu trabalho. Hipoteca a sua casa 3 vezes para levantar fundos. Eu sabia que era muito caro manter um barco, de forma que este foi o meu primeiro desafio. No começo, fomos obrigados a pedir empréstimos. Simone e eu usávamos tudo que tínhamos. E nos primeiros anos, consegui alguns contratos com o governo só para ter alguns cientistas a bordo do Calypso.
No primeiro grande contrato de Cousteau, o seu barco e a sua tripulação são enviados para o Golfo Pérsico. Os geólogos suspeitam que existem alguns depósitos de petróleo no fundo do mar, próximo a Abu Dhabi. O Calypso realiza 400 paradas para pesquisar o fundo do mar, utilizando instrumentos geológicos. E pela primeira vez, os mergulhadores de Aqualung operam como buscadores de petróleo. E depois de 2 ou 3 meses de trabalho árduo, acabamos encontrando petróleo. E, obviamente, agora o pequeno vilarejo de nômades transformou-se em uma grande cidade com arranha-céus e grandes edifícios, grandes hotéis, e tudo isso por causa do nosso trabalho. Em 1952, perto de uma minúscula ilha rochosa próxima a Marsella, o Calypso está em busca de outro tipo de riquezas ao longo do fundo do mar. O trabalho é realizado através de um sistema de monitores inventado por Cousteau e por um membro da equipe, André Labin. A bordo, o professor Fernand Benoit e Cousteau dirigem um trabalho sobre um amontoado de antigas jarras de cerâmica afundadas encontradas por um pescador local. Quando a equipe do Calypso verifica esta informação, descobrem a grandiosidade da descoberta. O que eles encontram são milhares de ânforas, os restos inestimáveis de um galeão grego de mais de 2000 anos de idade. É, na época, o navio mais antigo até então encontrado. A equipe empreende a primeira grande escavação arqueológica realizada por mergulhadores de Aqualung e criam novas ferramentas. Eles desenvolveram um sistema de mangueiras de sucção para revolver o fundo do mar, uma técnica utilizada ainda hoje. Apenas 22 séculos mais tarde, a carga de jarras de vinho chega a Marsella. Mas o trabalho, a quase 45 metros de profundidade, é árduo e lento. Um mergulhador bem-humorado descobre uma maneira de acelerar o processo. A equipe realiza 10.000 mergulhos durante 3 anos. Recupera 8.000 ânforas e 12.000 pratos. Tudo é levado para o Museu de Marsella. Segundo um arqueólogo, esta foi a maior descoberta desde que encontraram Pompeia. Cousteau é batizado como o pai da arqueologia submarina. Foi organizada uma pequena comemoração. Um brinde aos viajantes perdidos da antiguidade e às futuras descobertas ainda escondidas nos recantos do oceano. Este pequeno barco que se aproxima nos proporcionou inúmeros momentos de satisfação e educação. Quando ele chegar aqui em Monte Vernon, haverá milhares de pessoas para recebê-lo. O Calypso é provavelmente um dos barcos ainda em operação mais famosos. No entanto, no seu começo não havia a glória e o encanto de agora. Aqui, nos Estados Unidos, um escritor norte-americano chamado James Dugan publicou os trabalhos de Cousteau. E em pouco tempo surgiram artigos na revista National Geographic. Os leitores desses artigos descobriram que algo extraordinário estava acontecendo. Um pequeno grupo de franceses estava descobrindo uma vida de diferentes dimensões, escondida no nosso próprio planeta. Para os mergulhadores pioneiros do Calypso, o começo da década de 1950 foi um período de exuberância. Criaram novos instrumentos de exploração e investigaram o mais importante tesouro do mar, a vida submarina. Enquanto os cientistas a bordo realizam as suas pesquisas, a equipe de mergulhadores faz o primeiro filme colorido sobre a vida a mais de 30 metros de profundidade. Entre os primeiros cinegrafistas de Cousteau, encontra-se um jovem de 20 anos chamado Louis Malle e que seria um dos grandes diretores do cinema francês. Para alguém que queria fazer cinema, foi uma experiência fantástica.
Cousteau foi sempre um grande técnico e improvisava o tempo todo. Tivemos que fabricar as nossas próprias câmeras submarinas, pois não havia nada na época que pudéssemos utilizar. Então desenvolvemos aquelas câmeras que eram chamadas SM-1, SM-2 e SM-3. Utilizamos como base o mecanismo de câmeras manuais, a Bell & Howell, e depois conseguimos desenvolver a câmera com grandes angulares. E éramos não só os pioneiros das descobertas do mundo submarino, mas Cousteau realmente inventou a fotografia submarina. Equipados com luzes durante uma visita a um recife de coral, a equipe encontra algo nunca visto antes e de cuja existência ninguém suspeitava. Cobertos pela penumbra azul do mar desde o começo dos tempos, depararam-se com uma extravagância de cores vivas, matizes brilhantes nunca vistos nem mesmo pelas inúmeras gerações de peixes. Durante milhares de mergulhos a recifes de coral, eles não observam florestas submarinas, mas verdadeiras cidades. As fendas do coral, que proporcionam abrigo para os peixes, parecem uma vasta área de edifícios de apartamentos. Em circunstâncias que normalmente outros caçariam, a equipe Cousteau procura fazer amigos. O primeiro é uma garoupa do Mar Vermelho de 30 quilos. Curioso com estes estranhos invasores, o peixe acompanha a equipe como um mascote, interrompendo constantemente o seu trabalho. Batizaram-no de Ulisses e se converteu na estrela do filme. Ulisses, posso ter a honra da próxima valsa? Ulisses é imortalizado nestas cenas de O Mundo Silencioso. Em 1956, o filme ganhou um Oscar e o grande prêmio do Festival de Cinema de Cannes. Um dos primeiros membros da equipe é o fotógrafo da National Geographic, Louis Marden, que realiza a primeira série colorida de fotografias submarinas. Hoje, ele lembra do jovem Cousteau. Aqui está um homem que é, como poderia definir, como os irmãos Wright. Eles são dois dos meus ídolos. Os irmãos Wright abriram o espaço aéreo para a humanidade e Jacques Cousteau, o mundo submarino. E aqui estava eu trabalhando com ele sob as suas ordens, observando como a sua mente original funcionava. As pessoas discutiam algo. Como podemos fazer isso ou aquilo? Mas ele não dizia nada, só escutava. De repente dizia, bem, por que não fazemos assim? Sempre era uma ideia totalmente oposta, mas a melhor solução. A ilimitada curiosidade de Cousteau agora o leva a explorar os profundos abismos submarinos, muito além do raio de ação dos seus mergulhadores. Ele pede ajuda ao Dr. Harold Egerton, do Instituto de Tecnologia de Massachusetts, inventor da luz estroboscópica, e que tornou-se famoso pela sua fotografia de alta velocidade, capaz de paralisar um movimento em 1/1000º de segundo. Egerton entra para a equipe do Calypso e dá início a uma histórica série de experimentos nas profundezas submarinas. Em 1956, Cousteau e Egerton tentam ancorar sobre um profundo vale no fundo do Atlântico, a Fossa Romanche. Eles baixam mais de 8 quilômetros de cabo de nylon, realizando a mais profunda ancoragem de qualquer navio de todos os tempos. Egerton inventou uma câmera especial que pudesse suportar as águas gélidas e de alta pressão a grandes profundidades. Com o Calypso ancorado, a câmera é baixada. É, afirma Egerton, como tentar fotografar passarinhos em uma noite de nevoeiro a bordo de um balão.
A câmera retorna com fotos de uma ofiuroide e vários fragmentos de vida desconhecida encontrados a 7.000 metros de profundidade, a primeira prova fotográfica da vida em profundidades como esta. As dificuldades deixam Cousteau frustrado, pois ele deseja ver o fundo do mar com seus próprios olhos. Para conseguir isso, ele precisa inventar um novo equipamento. Em 1959, foi lançado o primeiro mini-submarino para exploração oceânica. Ele transporta 2 pessoas e câmeras a 365 metros de profundidade. Cousteau e o engenheiro Jean Moulard projetaram a pequena embarcação e Albert Falco é o seu primeiro piloto. O sonho de Cousteau é explorar as partes mais profundas dos limites da plataforma continental. O mini-submarino permitirá a realização de pesquisas com duração de várias horas em um veículo cujo controle dos movimentos é tão fácil quanto os de um mergulhador. Do mini-submarino, a primeira luz poderá ser lançada nos domínios da noite eterna, para observar e ver se estão sendo observados. A 250 metros de profundidade, Cousteau decide tirar uma amostra da vida no fundo do mar. Daqui para frente, ele registra no livro de bordo do mini-submarino: tudo está por ser descoberto. Algumas esponjas muito finas prendem-se em uma saliência como vasos decorativos em um universo cego. Um tubarão das profundezas fica desnorteado com as luzes. Cousteau calcula que mede cerca de 6 metros. Não temos a menor ideia do que seja, Cousteau anota. Provavelmente, nós somos os primeiros homens a ver um animal como este vivo. O sucesso do mini-submarino leva Cousteau a ter novos sonhos. Agora que ele já inventou técnicas para visitar o mundo submarino, talvez ele pudesse viver lá também. São agora 5 horas da tarde de um domingo de junho. O Calypso chega a Mount Vernon e as festividades começam. Hoje a tripulação do Calypso é recebida em Mount Vernon. Onde quer que chegue, é recebida com entusiasmo e carinho. E frequentemente com homenagens. 2 semanas antes da chegada, o capitão Cousteau recebeu, na Casa Branca, a Medalha da Liberdade, a mais alta condecoração civil dos Estados Unidos. O capitão Cousteau possivelmente contribuiu mais do que qualquer outra pessoa para revelar os mistérios dos oceanos que cobrem mais de 2/3 da superfície do planeta. Portanto, é provável que ele seja lembrado não apenas como um pioneiro da sua época, mas como uma figura dominante da história mundial.
As homenagens começaram a se tornar frequentes no início da década de 60, quando Calypso e a sua tripulação foram descobertos pelo grande público como pioneiros que atravessavam a fronteira aquática do planeta. Cousteau foi capa da revista Time e depois no Rose Garden. Recebeu a medalha de ouro da exploração da National Geographic das mãos de outro presidente. Aqui está um dos maiores exploradores de uma dimensão completamente diferente. Eu posso imaginar a sua satisfação em ter desvelado o fundo dos oceanos para o homem e para a ciência. E não posso pensar em uma maior honra do que esta para o capitão. Minhas congratulações também para a sua esposa, para o representante da França, o embaixador, para o seu país, para o senhor e para a Geographic. Muito obrigado, senhor presidente. Na medalha está escrito: para o homem da Terra, ele encontrou a chave do mundo do silêncio. Um ano mais tarde, o mundo silencioso ganhou novos habitantes quando Claude Wesley e Albert Foucault tornaram-se os primeiros seres humanos a viver no mar. A experiência de Cousteau analisa tanto o lado psicológico quanto físico. Em visitas diárias, os médicos analisam os pulmões, a pressão sanguínea e sintomas de cansaço mental. Os testes demonstram que os dois homens submersos durante uma semana a 10 metros de profundidade, vivendo em um minúsculo compartimento de aço, continuam atentos e sadios. Cousteau batiza sua primeira base submarina tripulada de Estação número 1 da Plataforma Continental, ou Conshelf 1, e imediatamente começa a planejar a segunda estação, a Conshelf 2. Em junho de 1963, em um longínquo recife do Mar Vermelho, os oceanautas mergulham para estabelecer residência no fundo do mar. Conshelf 2, a primeira colônia submarina. Como se estivessem estacionados em outro mundo, 5 homens e sua nave espacial ficarão aqui durante um mês sem subir à superfície. A experiência é documentada em um filme de longa-metragem com o qual Cousteau ganhou seu 3º Oscar. A nossa comunidade no fundo do oceano serve de base para as operações. Durante um mês, viveremos e trabalharemos sob a água da mesma forma como outros homens trabalham na superfície da Terra. Mais uma vez, a curiosidade incansável de Cousteau levou a uma invenção. 2 navios na superfície fornecem à nave submersa ar comprimido e eletricidade. Embora circundados pelo mar, os oceanautas não são privados dos confortos da vida humana: ar-condicionado, televisão e comida francesa. O alojamento principal, chamado Casa Estrela do Mar, está situado sobre a superfície de um coral a 11 metros de profundidade. Mas Cousteau planeja enviar 2 dos seus homens mais abaixo ainda, a 26 metros, durante uma semana. Os homens das profundezas, Raymond Chienzi e André Portelatin, enfrentam um difícil desafio. Da sua minúscula base, partirão em mergulhos diários a 90 metros de profundidade. Eles respiram uma mistura de oxigênio e hélio. O hélio amplia a capacidade dos mergulhadores além dos limites de segurança do ar comprimido, mas causa um curioso efeito nas cordas vocais. Allô, petite maison. Vous êtes bien arrivés tous les deux? Tout va bien? Nous sommes bien arrivés. Jusqu'ici, tout va bien. Ça va? Ça va. Ça va? Ça va? Do lado de fora, um curioso morador do coral, o peixe-papagaio. No interior, o original.
Uma comemoração submarina. 26 anos de casamento do capitão Cousteau com sua esposa Simone, que passando uma semana aqui, torna-se a primeira mulher oceanauta. A Conshelf 2 passou pelo teste e prova que os seres humanos podem suportar a vida sob o mar. E isto leva Cousteau a questionar até que profundidade o homem pode sobreviver. Surge então a Conshelf 3. Em 1965, Cousteau inicia a construção de uma câmara esférica onde os seus mergulhadores tentarão viver a 100 metros de profundidade. Em setembro, com 6 oceanautas a bordo, o dispositivo é enviado para uma região desconhecida. A equipe trabalha totalmente imersa nas trevas durante 21 dias. A National Geographic, a sua copatrocinadora, transmitirá por televisão um documentário especial sobre a Conshelf 3, narrado por Orson Welles. Uma ligação telefônica para a Sea-Lab 2 da Marinha Norte-Americana no Pacífico. Scott Carpenter, chefe da equipe norte-americana, de volta do fundo do mar, participa em uma conversa na superfície. Um mergulhador norte-americano a 60 metros no Sea-Lab fala em francês. Laban e Philippe Cousteau falam em inglês. Mas todos estão sob o efeito do hélio. E nenhum deles descobre que língua o outro está falando. Assim foi realizada a primeira Conferência dos Oceanos Unidos. O documentário sobre a Conshelf obteve uma grande audiência nos Estados Unidos. E para Cousteau, em Paris, isto representa tanto uma oportunidade quanto um obstáculo. Todos os trabalhos relacionados a viagens, invenções e ciência ficaram ainda mais complicados. Nos Estados Unidos, ele é convidado para criar uma série televisiva pelo premiado produtor David Wolver. Ele foi muito inflexível. Durante as nossas discussões sobre o projeto, ele insistia em ter 12 horas de programa, mas eu repetia que só podia vender 6. Ele disse: "Bem, eu não posso fazer o que quero em apenas 6 horas. Preciso de 12 horas para poder posicionar o barco bem e para conseguir o equipamento necessário. Preciso pelo menos de 12 horas. Cousteau nunca cedeu. Ele me botou contra a parede e não retrocedeu 1 milímetro naquela negociação. Felizmente, eu pude vender as 12 horas que ele queria e, no final, tudo deu certo." Em fevereiro de 1967, em Mônaco, um Calypso remodelado, reequipado e com pintura nova está pronto para a sua expedição prolongada. Cousteau e sua tripulação embarcam em uma viagem de 3 anos de duração documentada para a televisão. Finalmente, o momento da partida. E assim, uma pequena embarcação de madeira e 27 pessoas a bordo deixam o porto, sem